Un. Hola, hola, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette transmission de français. Bienvenue à ce cours ou à ce live de français. Bem-vindos a essa aula de francês em forma de live. Então, se você está chegando, pode participar nos comentários, porque eu vou consultar aqui meu monitor que está desse lado aqui. De vez em quando eu consulto meu monitor para conferir se a transmissão está boa, se há pessoas que estão participando. E o tema de hoje, notre tema de ce soir, é algumas preposições em francês e alguns verbos em francês. Esse assunto vai ser muito importante para você que sempre teve dúvida naquelas pequenas palavras, nas pequenas palavrinhas de francês. Hoje é a tua oportunidade de tirar sua dúvida. Bonsoir tout le monde, bonsoir a Martha Roque, Vera Goulart, Ana Reis, Jéssica, Iraci, salut, voilà. Gente, podem compartilhar à vontade a live, fique à vontade para compartilhar. Quem está pela primeira vez na nossa live, eu vou pedir, por gentileza, a hashtag nos comentários, première fois. Dessa maneira, eu vou entender que você está assistindo o meu vídeo hoje pela primeira vez. Hashtag première fois. Première vez, fois, d'accord? Deixe sua, sinalize dessa maneira. Superfana, Augustelo Pereira, bonsoir. Vera Goulart, Sônia Marimar, Superfana, bonsoir. Coucou, ça va? Gente, a gente não vai... Luiz, que vamos ver por aqui, Luiz, essa noite? Se você está pela primeira vez, deixe a sua hashtag première fois. Se você já é aluno do curso online do professor Alfredo, hashtag je suis élève. Eu sou aluno, je suis élève. E se você gosta das lives, hashtag... j'aime les lives. J'aime les lives. Como a Vera Goulart, ela diz, j'aime les lives, merci beaucoup. Bonsoir, Lilian Lopes, bonsoir, Magda. D'accord. Bom, nosso tema dessa noite é a respeito das preposições em francês. Então, já oriento que você tome notas do conteúdo. Tenha aí em mãos um caderno de francês, un cahier pour prendre des notes. D'accord? É muito importante fazer as anotações de não contar apenas com a sua memória, ok? Bonsoir Edson, Márcia, Heloísa, j'aime le live, Luiz Antônio, première fois, bienvenue Luiz, sois le bienvenu ce soir, seja bem-vindo aqui na nossa live. E eu quero deixar para vocês aqui nos comentários algo muito importante, que é o link, como eu sempre deixo. Toda noite eu deixo o link aqui para vocês. Deixa eu tirar o eco. Pronto, tirei o eco. Eu gosto de deixar o link para aqueles que ainda não assistiram às aulas da Academia de Francês. Então eu estou fixando o comentário. Pronto, fixei o comentário. Está aí dado o recado para você, para que você não perca tempo, não perca a oportunidade, assista a um vídeo, a uma semana de vídeos online e gratuito com conteúdo sobre língua francesa e sobre o aprendizado de francês. D'accord? Et nous allons commencer notre cours de ce soir. Nós vamos começar agora a nossa aula sobre as prépositions et certains verbes en français. Gente, o que é importante saber? É importante saber que nem tudo dá para levar ao pé da letra entre as línguas. A língua portuguesa, que é essa que nós falamos aqui, e a língua francesa. Um pequeno exemplo. Eu participo da atividade. Em português, eu participo da atividade. Em francês, a gente vai conhecer hoje que, para certos verbos, isso vai mudar em relação ao português. Je participe à l'activité. Para o verbo participer, a preposição é a, enquanto que em português é de. Eu participo de algo. De, em português. Em francês, eu participo a uma certa coisa. A gente vai ver os detalhes desse verbo e dos demais verbos então. Preparados? Merci! Luiz, assim que acabar a live, eu vou assistir a Academia de Francês. Você também que não assistiu, outras pessoas que não assistiram, o link está aqui embaixo. Voilà! Preposições são aquelas pequenas palavrinhas ligadas a um verbo. Os verbos, eles têm preposições. Cada verbo tem a sua preposição. E em cada língua. Isso pode ser diferente. Tem verbo também que não tem preposição. Então, já vou passar aqui no quadro para você anotar. Gente, hoje eu vou dar aula aqui para vocês. No final, eu abro para perguntas. Pode ser dessa maneira? Oui? Então, primeiro eu explico o conteúdo, depois eu abro para perguntas. Voilà.
Uma preposição muito usual em francês é a preposição a. A, deixa eu colocar isso, já está aqui no quadro? A. Essa preposição ela é usada para vários verbos, como, na maioria das vezes, é uma ação feita a alguém. Por exemplo, je téléphone a alguém. Eu telefono a alguém. É só um exemplo, tá? Mas tem vários verbos como exemplos. Je téléphone à ma mère. Je téléphone à mon ami. Je téléphone à Marie. Je téléphone a. Enquanto que aqui em português você falaria para, eu vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu amigo, vou ligar para alguém. Em francês existe a palavra para, que é pour. Só que para os verbos não vai ser usada a palavra pour. Telefonar para alguém? Pour. Não. É o que está em cima. A. Por isso que eu já vou retirar aqui. Existe o pour, que é para, mas que vamos usar em outros casos. Dentro da língua francesa vai ter o para também, para outros verbos, mas não uma ação feita para alguém. Aí em francês é uma ação feita a alguém, como telefonar a alguém, mostrar algo a alguém, explicar a alguém, escrever uma mensagem destinada a alguém, fazer leitura de algo a alguém, a gente vai saber. Anote aí então, preposição a, muito usual em francês. Às vezes ela vai aparecer da seguinte maneira. Olha só, vai aparecer como à la. Se vier um nome feminino, à la. Ok? Se eu telefono para a diretora, je téléphone à la directrice. À la directrice. Esse lá é só para falar a diretora. A diretora. Né? A junção dos dois as em português, mas em francês vai ser o a, preposição, que é a com acento, e o a, artigo, é la. Je téléphone à la directrice. Oui? E se for masculino, a gente vai, em vez de falar a, le, o a mais le, a gente não vai falar a mais le. Atenção, pode escrever no seu papel agora, tá? A plus le. Mas esses dois, eles se contraem e vira o. O. Observe que eu vou mudar na tela agora. O. Então, uma ação feita a alguém. Mas se vier um nome masculino, acredito, né, na maioria das vezes vai colocar o na sequência. Exemplo, eu telefono, estou telefonando bastante agora. Eu telefono ao diretor. Je téléphone au directeur. O. A leitura desse AU em francês é som de O, porque quando se juntam essas duas vogais A, U, nós lemos O, como na palavra gâteau, que termina com AU na escrita, né? O château, que é castelo, o château, é escrito com AU e lemos O. Estamos na lista de preposições ali em cima. Se vier uma palavra que começa com vogal na sequência, A, L apóstrofo. A, L apóstrofo. Tu comprends? Se eu telefono à empresa, je téléphone à l'entreprise. L apóstrofo, entreprise. Je téléphone à l'entreprise. Vai ter mais exemplos para vocês. Por enquanto, somente a apresentação da preposição a aqui na tela. Se for um nome plural, o. Se vier um nome plural na sequência, o. Se eu telefono aos alunos, que é élève, je téléphone aux élèves, ligando o som do X com a vogal de élève. Je téléphone aux élèves. Ou aos amigos, telefone os amis. Os amis. Se vier um possessivo, aí mantém o a mais o possessivo. Né? Telefono à mes amis. Je téléphone à mes amis. É plural, mas tem o possessivo me, aí mantém o a, separado do me. À mon ami, à mes amis, à ma famille, à ma mère, à mon père. Se tem um possessivo, fica o a solto, sozinho, e depois espaço possessivo. Se não, aí é o, a, o x. O que temos por enquanto aqui no quadro? Nós temos a preposição a, que é usada para vários verbos. Você tem algum exemplo que possa colaborar aqui nos comentários de uma ação feita a alguém? Par exemple, j'écris une lettre à mon ami français. Bah, je téléphone pas. J'écris une lettre, eu escrevo uma carta, à mon ami français, ao meu amigo francês, à mon ami français. Oui, eu não vou pôr o para, é isso que eu quero que você entenda. Para muitos verbos não vai ser usado para, aliás, não é usado para, é usado a. Oui,
Quero anotar as dicas, diz Leandro. Ótimo, anote as dicas. J'aime les lives, disse a Thalita. Bonsoir, bonsoir, Ivonilde. Bonsoir, Cíntia Lopes. Eliandra Partagé, você também que está assistindo pode compartilhar, deve compartilhar, deve, né? Uma outra preposição aqui na segunda linha é a preposição de. De. A leitura é assim, tá? Com os lábios fechados. De. De. E a gente vai saber para quais verbos vamos usar. Se for para nomes feminino, de lá. Se for para nomes masculinos, não diga de le. Assim. Porque o de plus le se contraem e vira du. Du, ok? E no plural, o de mais le, se for no plural, isso ali que está no final da linha, se contrai e vira de, dessa maneira. Então, a segunda linha está escrito o seguinte, de lá, du, de. Isso significa, pode significar, depende, né, do caso. O primeiro é de, em português seria o de, nosso de daqui. Um livro de francês, un livre de français. De lá significa da, na maioria das vezes, tá? Por exemplo, um livro da diretora, le livre de la directrice, oui? O du, o terceiro, ali da segunda linha, du, som de i, du, significa do. O livro do menino, menino é garçom, le livre du garçon. De garçom. E o de, na segunda linha, o último item da segunda linha, significa dos e das. Oui? Por exemplo, os brinquedos das crianças. Brinquedos é jouet, e crianças é enfant. Então, os brinquedos, les jouets des enfants. Ali, ó, das crianças, des enfants. Liga o S com a vogal do nome enfant, que começa com E. Ok? Les jouets des enfants. Por enquanto, é só uma abertura. A gente vai dar mais exemplos também. Waleska Pimentel, bonsoir, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Et toi? Vous allez bien ce soir? Eli Cruz, je vais au Brésil avec mes amis. Très bien, je vais au Brésil. O exemplo de Eli, deixou esse exemplo? Je vais au Brésil. Como que podemos entender isso? Nós podemos entender que ali o je vais é o verbo aller e quem vai a um lugar. Então, se eu vou a um lugar. O a faz parte do verbo aller, je vais a, na maioria dos casos. Para que lugar? Um país masculino chama le Brésil. Logo ali no meio, o a mais le, ele se contrai, como eu disse para vocês a respeito da primeira linha, e vira o. Então, o correto, je vais au Brésil. Mas a lógica desse o é que o a pertence ao verbo ir e le Brésil, que é um nome masculino, o Brasil. Eu vou a o Brasil. Mas esse a, o Brasil, vira o. Je vais au Brésil. Para os nomes de países masculinos em francês, a preposição é o, muito bem utilizado por Eli. Fatima, je suis élève. C'est ça, je mange de la viande. Certo, certíssimo. Certíssimo, salvo que je mange é com G, assim. Je mange de la viande. Je mange de la viande. Eu como da carne. É o partitivo, tá certinho. De la viande. Bonjour, Laura, bonsoir. Sonia, bonsoir. Continuando com as preposições, então, até o momento eu passei quantas preposições para vocês? Acertou se você pensou em duas, porque a primeira é a, mas ela tem aquelas variações ali de feminino, masculino, começa com... Perdão, começa com vogal ou plural. E a segunda, na segunda linha, é de. De é uma preposição só, de. Mas quando junta com feminino, de lá. Quando junta com masculino, de. Quando junta com plural, de. Tá? Muita informação, mas é bom que você anote, então. Mange ou mange? Mange com G. O verbo manger, a conjugação je mange. Oui, manger, je mange de la viande. Com a letra G. D'accord? Oui. E vou passar a mais preposições. Uma outra preposição é a preposição en, que significa em. Em, a gente vai saber logo mais para que casos e para quais verbos vamos usar essa preposição en. Também existe a preposição por, que é para. Significa para.
para. E também vamos saber para quais verbos em particular vamos usar o pour. Avec significa com alguém, na companhia de alguém. A palavra avec. Sempre lemos aqui a letra C no final da palavra avec. Avec. Deixa eu organizar o quadro assim para que caiba mais informações. Oui, voilà, très bien. Se você está aí, compartilhe, tá? Compartilhe a live. E também tem a preposição dans, que eu quero mostrar para vocês. Dans, que significa em, também significa em. A gente vai saber também a diferença dos dois em, que é o dans aqui embaixo e o en ali em cima um pouquinho. Oui, notez ces informações, notez ces prépositions, anotem essas preposições porque a gente vai utilizar para os verbos. D'accord? Enquanto você anota, eu vou verificar alguns comentários aqui. Ela joue du violon, oui. Très bien, Ivonilde. Je viens de Paris. Olha que interessante, eu venho de Paris, porque nós entendemos que o verbo é vir. E quem vem, para o verbo vir, nós podemos usar a preposição de. Je viens de tal lugar. Eu venho de. Se for um nome de cidade, je viens de. E o nome da tua cidade? Je viens de Paris, je viens de São Paulo, ok? Se for um nome de país feminino, também mantenha o de. Je viens de France, de Paris. Je viens de France, de Paris. Duas vezes a preposição de, pensando que o verbo venir, quem vem, vem de algum lugar. Quando saiu daquele local e veio para onde você está, vient de. Oui? Se for um país masculino, pode usar o du, deve usar o du. Je viens du Brésil. Para os países femininos, mantém o de. Para os países masculinos, coloca o du. Je viens du Brésil, je viens du Canada, je viens du Japon. Oui? Pour les pays qui sont classés au masculin. Pour les pays de non masculin. E também o verbo vir, dá para falar que quem vem, vem a um lugar. Tá? Não é só eu venho de um lugar, eu venho a um lugar. Je viens à l'école, je viens au bureau, je viens en France. As várias preposições, não só a, mas também pode ser en. Se for um país de nome feminino ou continente. Muita informação, professor! Quantas informações? Fique atento aí, anote as informações, porque hoje estou passando conteúdo para você utilizar, tá? Primeiro, eu vou expor esse conteúdo aqui para vocês, depois vai ter um momento só de perguntas mais para o final da nossa live. D'accord? Oui? D'accord. Deixa eu também aproveitar e colocar aqui embaixo essa expressão d'accord. É uma expressão muito usada em francês. O que significa d'accord? D'accord. Voilà, dans les années 70, très bien, dans les années, oui. D'accord significa ok. Sabe quando a gente fica falando assim, ok, tá bom, tudo certo, tudo bem? Todas essas confirmações que eu disse agora, em francês, d'accord. E às vezes chega a ser um vício de linguagem, porque tem francês que todo final de frase ele fala d'accord, oui, voilà, d'accord, d'accord, oui, d'accord. Ou seja, para confirmar algo, tudo bem? Certo, certo, tudo bem? Ok? Então, de acordo, d'accord, correto, certo, tranquilo. Tudo isso é d'accord, d'accord? Então, voilà. A gente vai passar agora para alguns verbos que eu trouxe para vocês para exemplificarmos. A transmissão está certa? Oui? Non? Então, eu vou pedir para que vocês anotem os verbos então. Oui? Choisir. Choisir. Choisir é o verbo escolher. Escolher. Quem escolhe, em português, eu escolho fazer algo. Por exemplo, eu escolho fazer, eu escolho estudar de manhã. Eu escolho comprar, escolho vender. Em francês não tem preposição para o verbo escolher. Em francês, se vem um verbo na sequência, eu escolho de fazer alguma coisa. Se aqui tem um verbo. Você entende? Então, se você quiser dar um exemplo aí nos comentários, je choisis de, eu escolho de fazer alguma coisa. Tem que ser um verbo na sequência, para você poder usar essa preposição de, que é diferente do nosso português. Je choisis de faire l'activité. Voilà. Eu escolhi fazer a atividade. Eu escolho. Je choisis de faire
l'activité. E cette préposition-là, de, c'est très, très, très important. É muito importante, tá? Eu escolho de fazer algo. Je viens de Cap-Vert. Desce mais a escrita que não dá para ver. Beleza, vou descer a escrita aqui porque não dá para ver. Porque aparece o número ali das pessoas online, né? Merci. Obrigado por avisar, Magda. J'ai choisi d'étudier avec toi. Olha, meu futuro aluno, ele cruza. Qual o teu nome normal? Eli? Pode me dizer o teu nome normal? J'ai choisi d'étudier. A gente vai usar a preposição de para o verbo escolher. Então, escolho de estudar. Em francês, assim, j'ai choisi d'étudier avec toi. Merci beaucoup e bem-vindo à próxima aula que começa segunda-feira, a próxima turma do curso online. E Eli já vai entrar na próxima turma. Que bom! E você que está interessado em uma turma de curso online, um curso de qualidade, você pode postular a uma das vagas na segunda-feira e eu te passo todos os detalhes lá sobre o curso online. De Paz, ela escreveu certinho. Escreveu certinho, tá? Je vais choisir les fruits. Se não tem verbo, aí não precisa colocar o de exatamente como foi ali, tá? Choisir algo. Choisir algo. Aí não precisa colocar o de. O de é só quando tem verbo. Escolher os frutos. Choisir les fruits. Très bien. Aí não precisa o de, porque não tem verbo na sequência. Então, realmente é assim que funciona. Ok? Um outro verbo agora. Para os verbos, eu vou colocar asterisco na frente, tá? Os verbos que estou trazendo. Un autre verbe que je vous montre, conseiller de. Conseiller de. Eu te aconselho a fazer alguma coisa. Em francês, eu te aconselho de fazer alguma coisa. Olha o exemplo. Je te conseille de faire quelque chose. Eu te aconselho de fazer tal coisa. Você vai dar um conselho a alguém, a preposição pour le verbe conseiller é a preposição de. Gente, esse assunto das preposições para os verbos é o que dá toda a diferença. É quando você faz uma leitura e não entende por que tem essas pequenas palavras. Porque para cada verbo tem a sua preposição. E isso dá toda a diferença na sua compreensão e na sua expressão em francês. Luiz Antônio, eu também. Bem-vindo, Luiz, na próxima turma, mas fique atento para poder fazer a tua matrícula na segunda-feira, tá? Porque às vezes não fica aberto apenas um dia para poder fechar a turma. Fiquem atentos. Fatima, j'ai choisi d'étudier avec vous aussi. Merci beaucoup, uma aluna que está aqui participando, a Fatima, bienvenue. Annette, choisi d'apprendre le français avec vous. Annette, coloca o de, então, tá? J'ai choisi d'apprendre, com D apóstrofo. Eu escolhi aprender. Então, aí a gente vai falar j'ai choisi d'apprendre. J'ai choisi d'apprendre. C'est bien? J'ai choisi d'apprendre. Eu escolhi, seria assim, de aprender. De aprender. Porque a preposição é de quando tem um verbo na sequência. Oui, voilà. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui no quadro, tirar uma letra... sim, já está, já fiz a correção na terceira linha. J'ai choisi d'apprendre le français avec vous. D'accord, je conseille d'étudier avec toi. Oui, très bien. Liduína Rodas, très bien. Aula maravilhosa, disse a Tânia, merci. Bom, a gente vai passar aos próximos verbos para quem está anotando, então ter a vantagem de verificar suas anotações depois, né? Eu decido fazer algo. Eu decido fazer algo. Em francês, o verbo é décider. Décider. Ele é facinho, parece com português. A diferença é que se vem um verbo na sequência, se vous allez mettre un verbe, ensuite, vous devez mettre la préposition de. Eu decido de fazer algo. Se vem um verbo, coloca a preposição de e é o correto. Oui? Por exemplo, eu decidi viver na França, decidi me mudar para a França e viver na França. Olha só, je décidé de vivre en France. J'ai décidé, eu decidi, é o passado aqui, a conjugação do passado. J'ai décidé de vivre en France. De vivre
en France. Isso é porque é o verbo decidir, de fazer algo. É muito bonito ver os estrangeiros, né, de outros países que falam francês aprendendo português, porque eles colocam essa preposição de para esses verbos. Eles falam assim em português, porque eles associam com o francês. Ah, Alfredo, eu decidi de morar no Brasil. Eu decidi de morar. Eles falam assim, porque en français, je décidé de vivre en France. Je décidé d'habiter en France. Je décidé d'emménager en France. Vous voyez? Porque tem um D para o decidir. Quando eles aprendem português, eles fazem essa pequena confusão aqui, porque estão associando as línguas, e é normal. Oui, voilà. Mais um verbo para você anotar agora, que tem a preposição de, diferente do português, tá? Se excuser de. Isso quer dizer desculpar-se com alguém por ter feito algo. Aí se vem um verbo na sequência, a gente vai usar a preposição de. Ou você tem um exemplo que possa colaborar aí nos comentários? Eu vou pensar em, por exemplo, je m'excuse de venir chez toi à cette heure-ci. Eu peço desculpas, je m'excuse, peço desculpas por vir na sua casa a esta hora aqui. Peço desculpas por vir, né? Em português seria assim. Em francês eu peço desculpas de venir. Je m'excuse de venir chez toi à cette heure-ci. Je m'excuse de. O importante é você saber que para o verbo s'excuser, se vem um verbo na sequência, a preposição será a preposição de. Eliana, d'accord, merci beaucoup. Obrigado por esclarecer essa parte do nome, porque... Oui, c'est ça, merci. Voilà, continuando com alguns outros verbos. Quem termina de fazer algo. Aí, em português, né, a gente acaba por falar a mesma coisa. Finir de, s'il y a un verbe ensuite. S'il y a un verbe ensuite, on va utiliser la préposition de. On va employer la préposition de. Oui, um exemplo. Você pode dar um exemplo com o verbo finir? Vous pouvez donner un exemple en utilisant le verbe finir. Par exemple, eu terminei de fazer a atividade. J'ai fini de faire l'activité. Voilà. Eu terminei de fazer. Olha que legal, porque esse é parecido com notre langue portugaise. Aqui eu terminei de fazer a atividade. En français, c'est la même chose. J'ai fini de faire l'activité. E eu também quero te lembrar da expressão c'est fini. Eu sei que algumas pessoas que são um pouco mais velhas, assim como eu, vão se lembrar de um personagem que tinha na TV, que ele falava c'est fini, c'est fini. Olha o que ele falava, c'est fini. Mas aquele bordão daquele personagem, acho que era da escolinha do professor Golias. Não. Alguma escolinha. Esqueci o nome da escolinha, mas é do Chico Anísio, né? Ele falava c'est fini, c'est fini. Mas em francês, a gente vai falar, o correto é c'est fini. Existe isso? Existe. E c'est fini quer dizer acabou, terminou. Acabou, terminou, c'est fini, voilà, c'est fini. C'est fini l'activité, por exemplo, tá? Terminou a atividade, c'est fini l'activité. L'activité é fini, c'est fini l'activité, voilà. Ou simplesmente o c'est fini. Não é legal a gente poder associar com o que a gente já sabe? O personagem dizia c'est fini, porque ele adaptou, ele aportuguesou a expressão, mas o correto não é c'est fini, não, é c'est fini. Eu vou tirar essa expressão aqui de baixo, que você já deve ter anotado, né, quem está anotando, para a gente poder mostrar o próximo verbo. Oublier. Oublier. C'est payer, balayer, oublier, je m'en fous du passé. Oublier de, esquecer de. Esse também coincide com a nossa língua portuguesa, d'accord? Se eu esqueci de te telefonar, de te telefonar, eu esqueci de te telefonar. Existe isso, tá? J'ai oublié de te téléphoner, comme ça. Eu esqueci de ti. J'ai oublié de te téléphoner. Oui, de te. É assim mesmo. J'ai oublié de te téléphoner. Ok? Eu esqueci de fazer algo, aí vai ser igual em português, a preposição de. Oui? Eu prometi de vir. Eu prometi, promettre. Aqui mais um verbo, por um asterisco então, tá?
Promettre de. Prometer de fazer algo. Gente, é só se vem verbos na sequência. Fique atento às informações da live. Bonsoir. A escolinha do professor Raimundo, Cristiane. Exatamente. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Paulo Sérgio acabou de chegar em casa. Luiz Varrer. C'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà. É um trechinho da música onde tem o balayer, que é varrer, que o Luiz disse ali nos comentários. Très bien, très bien, très bien. Jean-Marie Borin, bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Estamos falando de preposições e de verbos essa noite, que alguns verbos trazem preposições diferentes da língua portuguesa, por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Propor. Eu te proponho de fazer algo. Eu te proponho... Como que ficaria em português? Te proponho fazer algo, né? En français é proposer. Proposer é propor, tá? Eu te proponho, je te propose. Ele... me propôs, il m'a proposé. Olha agora a conjugação no passado. Para quem já tem a base do passado, é verbo avoir, a. Particípio passado, proposé. Ele me. Então, il me, junta com a do verbo avoir, il m'a proposé de... O que ele me propôs? Deixa aí nos comentários, tá? Um exemplo. Mas tem que ter um verbo na sequência. Você entende que tem que ter um verbo? Ele me propôs de... il m'a proposé d'étudier français. Il m'a proposé de l'accompagner, de acompanhá-lo, l'accompagner, com L apóstrofo. Il m'a proposé de l'accompagner au parc samedi. Il m'a proposé de faire l'activité chez lui, par exemple. Il m'a proposé de sortir, oui, s'il y a un verbe. Ensuite, on va dire de, pour le verbe proposer, proposer de. Très belle voix, dit Christiane, merci. Jamais oublié mon amour pour toi. Merci, Eliana. Vini proposer de. Zila, regarde. Zila, regarde. Zila, bonsoir. Deixe os exemplos aí com o verbo proposer. O que alguém propôs? Aí tem que ser um verbo na sequência, tá? Porque a gente está falando aqui a respeito da preposição quando vem um verbo. Oui. Risquer. O verbo risquer a gente vai entender como arriscar. Por exemplo, nós arriscamos de estar atrasados, de chegar atrasados. Como que podemos falar isso? A gente vai falar no tempo presente, tá? Nós arriscamos. Nous risquons d'être en retard. Deixa eu colocar certinho. Nous risquons d'être en retard. Olha que interessante. Nós arriscamos, nós corremos o risco. Agora sim, risquer de correr o risco, tá? Porque em português as pessoas falam assim, correr o risco. Nós corremos o risco de estar atrasados, de chegar atrasados, você entende? Aqui, ó, nous risquons d'être, olha a preposição de antes do être, nous risquons d'être en retard, nós corremos o risco de, aí coincide com o português também, nous risquons d'être en retard, nous risquons de rater le train, nous risquons de rater, rater é o verbo perder, perder é para esse assunto assim, de que você chega a pegar o trem já foi, você perdeu o trem. Tá? Rater le train. Ou chega para assistir a live já terminou, tu as raté la live. Ou era um curso, um evento pessoalmente, você chegou lá, mas ou não deu para ir, você raté le cours. Rater é diferente do verbo perdre. Perdre é um objeto que você perde, perdre. Por exemplo, perdi meu relógio, je perdu ma montre, j'ai perdu ma montre, é o verbo perdre. E rater é um evento que você não acompanhou o evento, você raté. É uma aula que você não foi, você raté. É algo que estava programado na tua agenda, você não cumpriu, você raté. Uma reunião, por exemplo. Ou qualquer meio de transporte que você não pegou porque ele já partiu. Então, tu as raté, ok? Rater e perdre. Em português é perder. Em francês, depende do sentido, você vai escolher entre perdre e rater. Voltando à nossa frase, então, nós corremos o risco de perder o trem. Nous risquons de rater le train. Oui,
Voilà. Recusar, passamos ao nosso verbo de agora, que é o verbo recusar. En français, refuser. Refuser de. Recusar de fazer algo. Eu me recuso a. Opa, agora mudou. Porque em português, olha, eu me recuso a comparecer nessa conversa, por exemplo, né? Eu me recuso a falar com ela. Eu me recuso a falar inglês durante a minha live, porque je ne parle pas l'anglais, c'est la décadence parler anglais ici, hein? On va toujours parler le français et le portugais. Luiz Antônio, il m'a proposé d'étudier, eu vou colocar aqui também no quadro, Luiz Antônio, ó, il m'a proposé, é escrito com E com acento, porque é o particípio passado. No passado é E com acento. Il m'a proposé d'étudier. Aqui você vai acompanhar, Luiz Antônio, o verbo estudar. E ele é escrito assim, quer ver? Deixa eu te mostrar. Étudier começa com a letra E com acento. Étudier. Étudier, oui? Esse é o verbo estudar, começa com E com acento. Il m'a proposé d'étudier, oui? Étudier, très bien. Je perds les chats. O verbo perder, Luiz, ainda para você, a conjugação no tempo presente, vamos dizer je perds. Vou colocar para você, tá? O verbo é perdre, perdre. Tempo presente, eu perco, je perds, je perds. E o passado, j'ai perdu. Então, eu perco, je perds. Je perds, tu perds, il perd. No perdon, vous perdez, il perde. E o passado, eu perdi. J'ai perdu. J'ai perdu. Oui, j'ai perdu, tu as perdu, il a perdu. Nous avons perdu, vous avez perdu, ils ont perdu. Perdu. C'est bien? Je perds le chat. Se eu perco o gato, eu perdi o gato, eu perco o gato. Je perds le chat. Aí coloco o gato, e o é le chat. Eu perco o gato. Voltando à nossa primeira linha, ali em cima, recusar de. Ela recusa de me responder, de atender a minha ligação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como ficaria então. Vou tirar essa parte aqui de baixo para não confundir. Elle refuse de me répondre. Ela se recusa a. Mas em português, em francês é de. Elle refuse de me répondre. Gente, eu estou muito feliz com a participação de vocês, porque vocês adentraram a live ce soir e vocês continuam aqui comigo. O conteúdo ele vai embora e vocês podem ficar presentes. O número de pessoas presentes na live está mantendo aproximadamente a mesma quantidade. Merci beaucoup, vários coraçõezinhos subindo, curtidas também. Merci. Muito obrigado. Isso demonstra o interesse que você mesmo tem com o teu próprio aprendizado e com o teu objetivo de falar francês. Merci. Obrigado pela confiança de estar presente aqui ouvindo uma lição de francês, uma lição simples porque é uma live. Merci beaucoup e compartilhem também. Oui? Voilà. Voltando aqui ao nosso assunto. Pardon, Luiz? Pas besoin de demander pardon, não? Pas besoin de s'excuser, c'est pas grave. Olha, Luiz disse pardon. Ele disse assim, pardon. E eu posso dizer para ele, pas grave. Não é grave, deixa para lá. Não, que é isso? Imagina, Luiz, imagina. Para falar tudo isso que eu falei agora, eu posso falar, pas grave. Ou ainda posso dizer assim, Luiz, te respondo, pas de problema. Tá? Então, pas grave, non, pas grave. Pas de problema, pas de problème. Oui? Então, Luiz, tu as dit pardon, je te dis pas grave, Luiz. Pas de problema. Pas de problema. Oui? Que quer dizer assim, imagina, que é isso? Nossa, não. Merci, Vini, il a partagé le live. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Oui, bom, a gente vai continuando. Estava olhando aqui alguns comentários, mas a gente vai continuando. Tentar. Eu tento fazer algo. Em português, eu tento fazer. O verbo tentar é essayer. Essayer de. Eu tento fazer algo, mas se vem um verbo na sequência, você vai dar um exemplo agora com o verbo tentar. Vous allez donner un exemple sur la zone de commentaire en utilisant le verbe essayer. Essayer. Eu tento fazer algo, mas ele tem que pôr o de. J'essaie de communiquer en français. Então,
J'essaie de communiquer en français. Opa! Assim. J'essaie, eu tento me comunicar. J'essaie de communiquer. De. O de faz parte do essayer. Eu tento fazer algo. J'essaie de faire quelque chose. C'est très important, cette préposition. Oui? Oui. D'accord. Agora, esse outro conteúdo é muito importante também para você. Você que está anotando, tá? Tome notas desse outro, que é eu acabo de fazer algo. Se você nunca soube dizer isso em francês, eu vou te mostrar agora como que fica esse passé récent. É o passado recente. Venir de. Eu acabo de. Mas não é o verbo acabar que a gente vai usar, né? O correspondente. Se vai um verbo aqui na sequência, um verbo, se você mettre un verbe ensuite, vous devez utiliser a preposição de, no sentido de que eu acabo de. Oui? Deem exemplo do que vocês acabaram de fazer agora. Je viens de, e aí um verbo para exemplificar. Je viens de manger. Je viens de manger significa eu acabo de comer. Como está à noite, aí entende-se que é jantar, né? Eu acabo de jantar. Oui. E tem a própria palavra jantar também, que eu posso dizer que eu acabo de jantar. Je viens de dîner. D'accord? Eu acabo de. Você não vai esquecer mais disso. Você vai anotar que eu acabo é eu venho de. Ali é o verbo vir. Je viens de... Fatima, elle a dit, je viens de rentrer chez moi. Voilà. Très bien. Il refuse de me répondre. Vraiment au téléphone. Je suis désolé. C'est pas grave. Je viens de dîner. D'accord? Professeur, le live é très bien, disse a Maria do Carmo. Merci, Carminha. Merci pela companhia. Obrigado. A gente vai trazer sempre muito conteúdo aqui para vocês, tá? Je viens de travailler. Annette, travailler termina com R. Escreva novamente a tua frase colocando o R ali, porque é trabalhar. Senão fica trabalho. Fica assim, tipo, eu trabalho. Então, travailler. Je viens de travailler. E termina com R na escrita. E voilà, a gente vai dar continuidade agora também com alguns outros verbos que têm outras preposições, porque eu exemplifiquei com a preposição de. Tem alguns verbos, para você ter ideia, que não tem preposição alguma. Como que funciona isso? Um exemplo, o verbo chamar, se eu chamo alguém, tá? Eu chamo, aí eu vou dizer o nome da pessoa, um nome, colocar a letra N para saber que é um nome, tá? Ele chama... a Maria, ele está chamando a Maria. Marie, Marie. Ó, il appelle Marie. Não tem preposição. Não tem o de, não tem o a, não tem nada. Para o verbo appeler, quem chama, quem appelle, você vai entender que quem chama, chama alguém. Então não tem preposição, é o nome da pessoa. Ou, por exemplo, il appelle le professeur. Ele chama o professor. Appeler, appeler é o verbo, tá? Appeler. É o verbo chamar ou ligar. Chamar ou ligar. Esse verbo, a pronúncia é appeler. Appeler. D'accord? Chamar ou ligar. Então aí o sentido é, ele chama no sentido de chamar pelo nome alguém, né? Chamar a pessoa, ou ligar. Chamar por telefone, fazer uma chamada telefônica. Para esse não tem preposição. Professor, estou vendo na última linha que está escrito il appelle le professeur. E essa preposição le que está aí? Como que o senhor me explica isso, hein? Explique-se. Gente, esse le não é preposição. Gente, esse le é o artigo. Le é o artigo definido o, não é preposição. Artigo é uma coisa, preposição é outra. O professor, le professeur. Il appelle le professeur. Não tem preposição, tem um artigo definido o. Ok? Appeler é chamar alguém ou ligar para alguém. A Sonia diz, j'ai perdu ma carte bancaire. J'espère que tu la retrouves bientôt, Sonia. Je viens de me souvenir de ce contenu, disse a Sonia Souza. D'accord, Sonia. Je viens de travailler. Très bien, Annette, très bien. Je viens de regarder un film, une vidéo magnifique maintenant, disse a Eliana. Je viens de faire mes exercices. Très bien, très bien. Olha, voltando aqui ao assunto que está na tela, para o verbo appeler, não coloque preposição, porque não tem preposição. C'est bien?
Passamos a algum outro verbo para eu te mostrar que não tem preposição. O verbo chercher. Chercher é procurar. É bonito assim mesmo, chercher, chercher. E quem procura, procura algo. Não tem que colocar o de ou o a. Ó, eu vou te mostrar, tá? O verbo é chercher. O que você procura? Dê um exemplo aí. Pode ter o artigo definido. Artigo pode ter. Je cherche la. E um nome feminino. Né? Je cherche le. E um nome masculino. C'est bien? Ou je cherche les. Os e as. Ah, eu procuro as crianças. Je cherche les enfants. Eu procuro a flor. Je cherche la fleur. Procuro a lição. Je cherche la leçon. Eu procuro algo. O artigo definido, ok, mas não tem preposição. Pode ter também o possessivo. Je cherche mon livre. Opa, ali é um artigo possessivo. Artigos podem. Preposição é que não tem para o verbo chercher. Você entende? Tu comprends? Voilà. O possessivo pode ter. Ou eu posso dizer também, agora ali no meio, uma frase, o demonstrativo. Je cherche aquela calça, c'est pantalon, pantalon là. Oui, je cherche ce pantalon là. Eu procuro aquela calça. Je cherche ce pantalon. É o artigo demonstrativo. Le demonstratif. Aí você pode usar. Só não cabe colocar preposições. Aquela lista inicial que você anotou para o verbo chercher. Ok? Anote as informações também. Je cherche un bon livre, disse a Ivone Lde. Je cherche le livre. Eliana, livre, com V, livre. Oui. Je cherche le chat, disse o Binho. Marie appelle ses amis. Très bien, c'est ça. Marie appelle ses amis. Très bien, très bien, très bien. E um outro verbo além do chercher que eu quero trazer para você é o verbo comprendre. Comprendre não tem preposição. É comprendre algo, igual em português. Oui, je comprends le français. Je comprends le français. D'accord? Ou eu posso falar que eu te compreendo. Je te comprends. Je te comprends, eu te compreendo. Se eu compreendo ele, je le comprends. Je le comprends. Eu o compreendo. No sentido de que é uma pessoa, um rapaz ou um homem. Je le comprends. Ou é um assunto. Se é um assunto, um texto, je le comprends. Eu o compreendo. Ou je la comprends. Se é uma mulher, uma moça, eu a compreendo. Oui, je la comprends. Je la comprends parfaitement. Oui, bien sûr. Je la comprends. Ou se é uma lição, je la comprends. Eu a compreendo. D'accord? Negativa, então, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. D'accord? O verbo comprendre é sem preposição, assim como em português. Oui? O verbo gostar em português é gostar de. Em francês é o verbo aimer. E não tem preposição. Sem preposição, tá? Mesmo que venha verbo na sequência. Se vier um verbo, c'est juste dire j'aime e mais um verbo, chanter, j'aime parler français, parler français. Ah, o français saiu fora do quadro. Eu acabo escrevendo aqui e sai fora do quadro. Nunca vi um professor que vai escrevendo e vai saindo fora do quadro, não é verdade? Mas aqui vai. Deixa eu colocar na linha de baixo, então. J'aime parler français, j'aime chanter. É um verbo que vem na sequência, mas não precisa colocar o de. Nunca você vai dizer j'aime de chanter. J'aime de parler français. Em português, eu gosto de. Aí se dá essa confusão. Eu gosto de fazer algo. Em francês, não é eu gosto de. Porque o verbo aimer, ele significa simplesmente amar. Tudo bem que também é gostar, mas ele representa o verbo amar. Então, por isso não tem preposição. Não faria sentido falar eu amo de cantar, eu amo de falar francês. Por isso que não tem o de. Porque o verbo em si é o verbo amar. É que em português nós entendemos como gostar. Então ele tem dois significados, amar e gostar. J'aime parler français, j'aime participer à ce live, j'aime vous parler, voilà. J'aime vous parler. Olha que interessante. Gosto de falar com vocês. Eu gosto de vos falar. Vos é vous. J'aime vous parler é o correto. J'aime étudier le français. Très bien. J'aime sem preposição. Ainda mais se vier um nome na sequência. Para nomes, depois do verbo aimer, permanece a mesmo, sem preposição. J'aime quoi? Les animaux. J'aime la nature. Gosto dos animais.
gosto da natureza. J'aime les animaux, j'aime la nature, ok? Mas não vai ter nenhuma preposição, porque aqui são artigos. Les animaux, o artigo definido os animais. La nature, o artigo definido a natureza. J'aime la nature. Oui, 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 très bien, très bien, très bien. Gente, eu vou entrar agora em um assunto que é um nível mais elevado de francês. E vocês são espertos e inteligentes, vão ficar atentos a esse conteúdo. C'est très important, oui? Para verbos que têm a preposição verbo que tem a preposição a na sequência, quando eu vou dizer eu lhe telefono, eu lhe falo, a gente vai entender isso como um complemento do objeto indireto. Eu vou te mostrar como funciona isso. Exemplo, o verbo parler. Quem fala, fala a alguém. Oui? Por exemplo, je parle à Marie. Se eu falo a Maria, eu lhe falo. Je lui parle tous les jours. Eu falo com ela. Je lui parle. Je lui parle. Eu lhe falo. Tous les jours. Eu posso trocar aqui pelo téléphoner, já que o téléphoner também é téléphoner a. Je lui téléphone tous les jours. Tous les jours. Vous comprenez? Para verbos que têm a preposição a e essa ação for feita a ele ou ela, o complemento vai ser lui, que em português quer dizer lhe. Eu lhe telefono. Je lui téléphone. Porque é telefoner a alguém. Comprenez? Je lui explique. Porque é explicar a alguém. Se é para ele ou ela, eu lhe explico. Je lui explique la leçon. Je lui explique la langue française. Je lui explique quelque chose. Comprenez? Se essa ação for para um plural, não é mais o lui, porque é lhes. Eu vou dar os detalhes na tela também, tá? Je parle à mes amis. Terceira linha aqui. Je parle à mes amis. Agora a gente vai alterar para leur. Leur. Eu lhes falo todos os dias, no sentido que eu converso com eles todos os dias. Je leur parle tous les jours. Na última linha estou alterando para você notar. Se a ação vai para eles ou para elas, aí eu vou dizer leur como complemento. Leur. Esse conteúdo é um pouco mais avançado, mas você que está aí a essa hora, fiel à live e ao teu compromisso de estudar francês, merece saber dessas informações. Se a ação vai para eles ou elas e é um verbo com a preposição a, leur. Eu lhes falo, je leur parle tous les jours. Ou posso até dizer que eu lhes telefono todos os dias, porque telefoner a alguém. Vamos colocar o telefone ali? Je leur téléphone. Na quarta linha, je leur téléphone tous les jours. Eu lhes telefono a eles ou a elas. Aí na tua conversa, a outra pessoa vai entender para quem que é que você telefona, porque já faz parte do contexto, as pessoas sabem de quem se está falando. Je leur téléphone tous les jours. Tudo isso era para dizer que tem verbos que têm a preposição a, como parler a alguém, téléphoner a alguém, ok? Você se lembra de mais algum verbo que tem a preposição a? Écrire. Écrire a alguém. Escrever a alguém. Escrever carta, mensagens. Écrire a. Oui. Envoyer. Enviar alguma coisa a alguém. D'accord? Donner. Dar. Dar alguma coisa a alguém. Agora você vai se lembrar que eu te disse no começo dessa live que a preposição a, ela se adequa. Às vezes, não é simplesmente a preposição a. Eu vou te dar os exemplos, tá? Além de ser a preposição a, na última linha pode ser a preposição a, mas também pode ser a lá, se vier um nome feminino. Você se lembra? Pode ser o, se vier um nome masculino. A, L apóstrofo, se vier nome com vogal. E ao X, que é o, nós temos o, quando tem nome no plural. Vamos aplicar essa última linha em cada um dos exemplos? Je parle à mon professeur. Usei o a.
Je parle à la directrice, à diretora, à la directrice. Diretor, vou usar o O. Je parle au directeur. Oui? Eu falo com a equipe. Equipe começa com E, equipe. Aí A, ele é apóstrofo. Je parle à l'équipe de travail. Je parle à l'équipe. Oui? E O, se eu falo com os alunos, je parle aux élèves. Aos amigos, je parle aux amis. Então, o A, a preposição A, ela pode ser à la, pode ser o, pode ser a, apóstrofe, ou simplesmente o A sozinho, depende. Também vai poder aplicar isso que eu dei exemplo com o verbo parler, mas para todos os demais. Gente, está maravilhoso saber que vocês estão interessados em francês porque permaneceram. Vous êtes là, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, toujours lá. Vocês ainda estão aí. Aqui a gente está vendo uma outra utilização da palavra toujours. Toujours, eu sei que vocês sabem que é sempre, né? Mas também significa ainda. Vous êtes toujours là, vocês ainda estão aí. Toujours, ainda. Ou, por exemplo, tu travailles toujours à Rio? Você ainda trabalha no Rio de Janeiro? Corrigindo o travail com S. Tu travailles toujours à Rio no sentido de ainda. O toujours não significa só sempre. Significa também ainda. Tem vários coraçõezinhos subindo. Merci beaucoup. Voilà. J'aime... Annette, j'aime ma famille. Deixa eu corrigir uma frase da nossa sugestão aqui. Annette, então fica assim, ó, j'aime ma famille. Ou j'aime mes familiers. Mes familiers, meus familiares. Meus familiares. Mas, o mais usual é falar ma famille. Então, vou tirar a segunda linha para você não se confundir. Oui? J'aime ma famille, j'aime voyager. Estou aqui desde o início da live, professor, disse a Cristiane. Merci. Desde o início, então, depuis le début. Depuis le début. Desde o início. Depuis le début. Desde o início. Ou dès le début. Voilà, tem dois desde, né? Depuis ou de. Obrigado pela confiança no meu trabalho e por permanecer fazendo companhia até esse momento. Je vous dis merci. Je vous remercie. Eu vos agradeço. Agradeço. Se eu vos agradeço, então je vous remercie. Merci beaucoup. Nossas lives aqui são diárias, então voltamos no mesmo horário de início amanhã, ou seja, às 8 horas da noite, né? Todos os dias à 8h, tous les jours à 8h sur Facebook. E quem ainda não assistiu à aula da Academia de Francês, não perca essa oportunidade. O conteúdo ainda está no ar, é um conteúdo que eu preparei para você que quer aprender francês, sobre o aprendizado de francês, e eu ensino um pouco de francês dentro do vídeo também. O link para esse vídeo está aqui embaixo. Você pode assistir agora, depois da nossa live, não tem problema, só que não pode deixar passar dias, porque o conteúdo vai ser retirado. Eu decidi por deixar no ar por tempo determinado para que você tenha um compromisso de assistir, para que você queira assistir e tome tua atitude de assistir essa websérie completa e gratuita nesse link aqui embaixo. A aula 3 liberada é online, é gratuito, e você, além de você assistir, você pode enviar para pessoas que você conhece, que gostam de francês, e terá a vantagem de ter alguém para estudar junto, ou para conversar e praticar o francês junto. Envie para as pessoas aí. E demos 1 hora de live hoje. Merci de votre compagnie, Yvonilde. Il y a trop d'élèves dans cette classe, exactement, il y a beaucoup d'élèves. Vera, à demain, Vera. Merci, Martha. Vera, c'est très facile d'apprendre la langue française avec vous, disse a Eliana. Merci, c'est très facile d'apprendre. A preposição de, ali que a gente está falando das preposições, por isso que estou falando, tá? C'est très facile d'apprendre la langue française avec vous, professeur. Merci. Merci à vous. Et donc, à demain. Oui, bisous. À demain. Até amanhã.